Salve, salve, torcida vascaína, meu nome é Léo Cruz. Falem, amigos vascaínos, eu sou Alexandre Pessoal. Estamos aqui direto da sala do nosso querido presidente para estar abordando com você, única e exclusivamente, assuntos relacionados ao Vasco da Gama. E a sua pergunta não vai mais morrer na arquibancada, ela vai ser respondida sempre aqui. Para começar, estamos com o nosso querido presidente, Roberto Dinamite. Tudo bom? Valeu, rapaziada. Para mim é uma alegria muito grande estar falando com vocês e falar do Vasco é sempre bom, né? Mostrar um pouco do nosso clube, da nossa realidade, das dificuldades, das superações. Então, esse é o Vasco que eu busco nessa administração de, quem sabe, logo ele vai estar no caminho, já está no caminho certo, mas respirando de uma forma mais saudável. Né? Então, vamos começar abordando a preparação do Vasco, que a gente percebeu. Só para deixar aqui claro uma coisa, a gente pega, na verdade, as principais dúvidas da torcida e procura trazer aqui, sempre com um canal mais interessante e mais direto. Então, a gente percebeu que de 3 anos para cá, a preparação tem sido similar, mas o Vasco entrou diferente. O Vasco de 2009, ele entrou mordendo a faca, vindo para dentro de todos os adversários. E ano passado, esse ano, parece que demorou um pouco, né, para entrar nesse prumo que você disse, e o time acertar. Então, o que pode ter sido feito diferente esse aprimoramento técnico, essa volta das férias aí? Primeiro, eu acho que o tempo que nós temos para preparar a equipe, né? Acho que é um tempo muito curto, são 10, no máximo 15 dias, para você condicionar um plantel de mais de 22 jogadores, quase 30 atletas, colocá-los em campo para que ele possa estar rendendo o seu melhor. Nós temos consciência de que o início seria difícil, em razão, não só do Vasco, mas de todo, mas falando do Vasco. Mas o futebol, explicar certas coisas do futebol é complicado, porque nos últimos anos, a cada ano, nós tentamos e buscamos aprimorar, principalmente essa fase de preparação. E qual o caminho para isso? Um local adequado, né? Com as instalações, acomodações, todas elas a nível daquilo que se considera de melhor. E nós fizemos isso. Né? Mais recente, falar dos outros anos, eu acho que foram momentos, primeiro momento bastante difícil, cair, depois subir, vir para a primeira divisão era importante, mas o processo até desse ano, né, que vai se questionar, falar, o início de campeonato incrível, no sentido de resultados negativos. Mas foi feito dentro do critério das instalações, um dos melhores. O plantel que foi mantido, principalmente do ano passado, a base ficou, essa base ela foi fortalecida com alguns jogadores, e que infelizmente os resultados não aconteceram, tá? Como nós gostaríamos. Mas eu acho que nessa segunda fase nós temos tudo para atingir o objetivo, que é ter um time mais entrosado, um time principalmente se superando cada vez mais, superando no sentido da aplicação, da determinação, que eu acho que é fundamental. Eu joguei um pouco esse negócio de futebol e sei da importância que tem essa coisa da preparação, não só da preparação, mas principalmente da disposição, da vontade de todos. Entendo e também como, não só presidente, mas como torcedor do Vasco, fico agoniado, triste com alguns resultados, como aconteceu, mas eu acho que nós entramos num caminho bom agora aí, que se Deus quiser no segundo turno a gente vai fazer um belo campeonato. Então, como você falou que já jogou um pouco e tal, qual é esse jogo, falando rapidamente assim, que te vem à cabeça, o seu jogo principal, inesquecível, que você imagina que o Roberto tenha feito? 2 jogos, um gol, né, contra o Botafogo, e o outro a volta para o Brasil, Vasco, Corinthians, 5 gols no Maracanã, 5-2 Vasco. Isso para mim foi, vamos ver, tomei um banho de certeza, de disposição, de confiança, porque eu voltava da Espanha numa situação, pouco tempo no Barcelona, né, não tive as oportunidades que gostaria, e volta num clássico, Maracanã cheio. 5 gols contra o Corinthians, acho que é uma coisa excepcional. Nem eu imaginava, mas aconteceu, isso é bom. Agora o Luizinho vai falar pra gente qual foi o jogo inesquecível para ele. Meu jogo inesquecível foi em 1992,
um ano até que não teve o Maracanã. Né? O Maracanã estava em obra e o Vasco defendeu todos os clássicos, né? Aqui dentro de São Januário. Né? Acho que a partir dali o Caldeirão se instalou de vez. E nós já havíamos conquistado o título, né? E a última partida era contra o Flamengo, aqui dentro de São Januário, o estádio super lotado, a torcida toda prestigiando. E por acaso, chegou no nosso vestiário um comentário que os caras do Flamengo iam entrar aqui para rachar gente, para pegar legal. Só que aí, né, tinha uma rapaziada assim, né, da cozinha ali de trás, né? Eu fui o primeiro a convocar aquela galera ali antes de entrar pro campo. E falamos, ó, os caras estão querendo estragar a nossa festa. Todo mundo se conscientizou ali, a galera entrou com um espírito lá em cima, elevadíssimo, né? E passamos por cima do Flamengo mais uma vez. É claro que não conquistamos a vitória, mas valeu o título invicto ali para a grande torcida vascaína. A gente vai para um break agora, vamos dar uma refrescada. Daqui a pouco a gente está de volta, batendo uma bolinha com o nosso querido arqueiro Germano. Você que é vascaíno de verdade, agora tem um jeito muito fácil de dar o seu apoio ao Gigante da Colina e ainda contar com muitas vantagens. Com o cartão de crédito Bradesco Vasco, você contribui com o seu time e ganha muitos benefícios, porque com ele você paga suas compras em até 40 dias, financia despesas no crédito rotativo, faz saques de emergência no Brasil e exterior, parcela suas compras e faturas em até 12 vezes. Concorre a R$10 mil toda semana com o seguro super protegido premiável Bradesco. E parte da anuidade do cartão é revertida para o seu time de coração. Você faz suas compras, ajuda o seu clube e ainda mostra para todo mundo que é um verdadeiro torcedor Cruz Maltino. Ser campeão é levar o amor pelo Vasco no peito e no bolso. Ligue agora mesmo para 0800 728 1003 e peça o seu cartão de crédito Bradesco Vasco. Pessoal, estamos de volta aqui na sala do presidente e vamos continuar aqui fazendo a pergunta agora, Roberto, que muita gente está querendo saber, né? Sobre o Juninho Pernambucano. Será que agora vem, depois de tão esperada a volta do Juninho para a gente? Volta para São Januário? Eu tive uma conversa direta com o Juninho, lá em Recife, conversamos, e ele colocou, de uma forma muito clara, um profissional exemplar, além do talento do jogador, como pessoa, e mostrou-se a vontade e com uma disposição muito grande de voltar ao Brasil, de jogar pelo Vasco, encerrar a carreira no Vasco da Gama. E é um jogador que tem uma identificação com o clube, né? O torcedor gosta do Juninho, tem lembranças muito positivas, e essa possibilidade, ela existe, ela está bem próxima de acontecer. Entendeu? Ele tem um compromisso ainda no Catar, e possivelmente a partir de maio ele vai estar no São Januário, vestindo a camisa do Vasco, e até dentro de um projeto que ele entende que vai ser importante para ele, para dar continuidade, de jogador, claro, como atleta, e logo a seguir também já fazendo parte da comissão, que ele pensa num futuro ser técnico de futebol. Ah, legal. Então vai além do jogador. Provavelmente. Já conversam há quanto tempo seria o contrato dele? Seria de um ano? A duração do contrato, ela vai depender muito mais do próprio jogador do que do Vasco. É claro que você não pode chegar e falar, olha, tu vai jogar mais 2, 3 anos. Nós vamos conversar, isso não ficou definido, mas acho que o importante dentro do processo, o Juninho, como eu falei, ele é uma pessoa muito, muito direta e ele quer estar dentro de uma equipe que ele se sinta útil, que ele possa atuar e atuar bem. Né? Então, essa é a disposição dele, a vontade dele de estar dentro do plantel e podendo jogar o maior número de partidas possível, mas jogar aquele futebol, não digo futebol que ele atuou há tempos atrás, mas com a mesma disposição e com mais, vamos dizer, não digo até mais qualidade, porque ele vai conhecer muito mais os atalhos
Mas eu acho que ele tem tudo para contribuir muito, no aspecto dentro de campo, mas também dentro do grupo. Acho que ele é um cara que reúne todas essas qualidades, não só de jogador, mas também de homem. É um líder, ídolo. Né? É verdade. Parecia ele, isso é o que me pareceu, eu acho que algumas pessoas da torcida também, que parecia o quê? Um pouco dele não entender o que ele representa. Ele ficou muito tempo fora do Brasil e ele, no meu modo de ver, parece que ele ficou mais forte depois que ele saiu do Vasco. Até porque por essa falta de ídolos, essa dificuldade no meio de campo que a gente vive desde a saída dele. Então, acho que você seria a melhor pessoa para poder estar passando isso, tipo, dar uma sacudida, falar, Juninho, você está entendendo o que está acontecendo? Mas foi isso, né? Foi isso que foi conversado. Basicamente. Mas ele é um cara muito consciente com relação à capacidade dele e também o amor que ele tem ao Vasco da Gama, né? Então, eu lembro que as filhas dele, o momento todo cantando, né, música do Vasco. E o Juninho, quando eu digo que ele é um cara equilibrado, ele sabe que, vamos dizer, e nós também temos consciência de que ele não vai poder jogar, vamos dizer, todos os jogos do Vasco, né? Até em razão da própria idade, mas eu acho que ele tem tudo para fazer aqui o momento da união dos torcedores do Vasco e também desse jogador que realmente passou por aqui e deixou uma marca. A torcida do Vasco canta, né? Sempre, né? Chama o nome do Juninho. Então ele tem consciência com relação a isso. No primeiro momento ele pensou, falou, olha, não crie uma expectativa, porque de repente eu não tenho condições de ir e tal, e de repente estou esperando um Juninho, né, com uma condição. Mas hoje não, hoje ele tem consciência com relação a essa participação, a contribuição que ele pode dar ao Vasco, e eu acredito muito nisso, né, no talento dele e ao mesmo tempo na liderança que ele exerce dentro e fora do campo. E para trazer ele, com certeza tem o Vasco vai ter que fazer uma mobilização aí financeira, com parceiros e tal, para viabilizar isso, né? Você acha que das outras vezes faltou alguma coisa em relação a isso ou foi mais vontade dele mesmo? Não, são os compromissos. Ele tem compromisso, ele tem contrato assinado, né? Então, isso que em parte inviabilizou. Hoje a gente tem o parceiro, é o parceiro do próprio uniforme do Vasco, apenas ela demonstrou e quer participar e contribuir para que ele possa estar voltando ao Brasil, voltando para o Vasco da Gama, entende de que ele continua sendo um dos ídolos do Vasco da Gama. Então, essa parte ela está bem encaminhada, entendeu? Então, por isso também que nós iniciamos para conversar essa coisa, porque você já tem, nesse primeiro momento, um parceiro. Então, na minha seleção, você está escalado ali no ataque, bonitinho e tal, como tá. Agora o Germano escalou um time e te botou aí no meio. Vamos ver a escalação do Germano aí com a gente. Será que eu estou nessa? Do 1 ao 11, para mim, número 1, Carlos Germano, número 2, Pimentel, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, Felipe, Luizinho Quintanilha na cabeça de área, meio campo com Ramon, Roberto e Juninho Pernambucano, à frente de Edmundo e Pedrinho. E Roberto, esse ataque aí? Funciona? Ataque dos deuses, rapaz. Só tem... até fugindo um pouco esse negócio da seleção, da escalação do ataque, o Vasco é um clube privilegiado, né? De artilheiros, né? Na história do clube passaram por aqui grandes, os maiores artilheiros do futebol brasileiro, né? Você tem, se voltar no tempo lá, Ademir, né? Aí você pega mais recentemente, eu fui um dos artilheiros do Vasco, o Vasco teve o Romário, teve Edmundo, porra, Bebeto também teve artilheiro, Valdir. Então, se você pegar esses jogadores a nível de Brasil, são os maiores artilheiros da história de campeonatos brasileiros, eu sou o maior, mas aí está ali Romário, Bebeto, Edmundo. Germano, deu sorte, meu irmão. Me colocou nesse time aí, tá legal, beleza. Vamos instituir então o esquema de jogo 1-1-8.
pro Vasco. Pô, isso aí seria Pode legal. botar Bellini, Juninho e o resto tudo atacante. Aí bota a rapaziada toda ali. Não, mas tendo Romário e Edmundo, tá bom. Bom, pessoal, além do Roberto, a gente vai contar também com o Sérgio Cabral, ilustre vascaíno, que vai falar um pouco, vai passar por aqui por vários programas, falando sempre de uma figura ilustre do nosso futebol. E hoje ele vai falar sobre o Barbosa. Segue lá. Eu fui ver o jogo Vasco e Madureira e houve uma briga na arquibancada. Eu fui com vários amigos e houve uma briga qualquer lá na arquibancada, houve uma correria e eu consegui pular o alambrado. Não me pergunto como foi isso, mas eu pulei, fugindo, né, de tiros, se houvesse e tal. E caí lá no campo. O guarda foi atrás de mim para me expulsar do campo. E eu corri, e quando passei pelo gol do Barbosa, o Barbosa falou assim: deixa o garoto aí atrás, rapaz. Aí o guarda perguntou: você se responsabiliza? Eu falei: responsabilizo. Aí eu fiquei sentado atrás do gol do Barbosa. Você imagina isso? O Barbosa batia tiro de meta. Aliás, os tiros de meta do Barbosa iam até a área adversária. Era uma coisa raríssima, ele tinha um chute impressionante. Ele batia o tiro de meta, ia atrás lá do campo e mexia na minha cabeça, fazia um cafuné. Ó, você não pode imaginar, isso aí não tem preço. Se você perguntar para mim, qual foi a maior emoção que o Vasco aí proporcionou? Foi essa. Foi o Barbosa passar a mão na minha cabeça, né, sentado lá atrás do gol. Bom, meus amigos estavam todos com inveja de mim, né? Porque eles me viram conversar com o Barbosa. O que me permitiu mentir como nunca menti na minha vida. Porque aí eu disse que o Barbosa me convidou para treinar no Vasco e que eu ia lá na semana seguinte e tal, né? Tudo mentira, o Barbosa não perguntou nada. O Barbosa fez defesas, aliás, antes e depois da Copa, defesas inesquecíveis. Até o final da carreira dele. Eu lembrei a ele uma defesa que ele fez no jogo Vasco-Fluminense, que o Robson, que era um meia muito bom do Fluminense, o Robson deu uma bomba. Isso o Barbosa já velho. Depois de uma jogada que deixou o Barbosa do lado direito da baliza. Ele chutou lá no lado esquerdo. E o Barbosa saiu e deu um voo. Mas sensacional, né? Ele tirou com a mão trocada, que foi ele o criador no Brasil da mão trocada. Não sei se é no mundo, mas no Brasil foi ele. Salvou o gol e aí quando desceu ele estava com uma distensão no músculo. E ele se lembrou disso e realmente foi aquilo. Acho que praticamente tirou ele do futebol. Eu não me lembro de nenhum goleiro igual o Barbosa, do Brasil. Não me lembro. Já vi grandes goleiros, né? Tafarel, um cara que eu tenho maior admiração. E alguns outros, mas igual o Barbosa. Porque o Barbosa, como diria o Nelson Rodrigues, o Barbosa era decorativo e ornamental. Né? Porque o Barbosa adorava fazer uma defesa bonita. E ele sabia. Tanto que alguns jornalistas diziam que ele era um gato, porque ele pulava feito um gato. Era um felino, né? Quando ele pulava. Ele não era tão alto. Né? Você pega a foto do time de 49, que é até engraçado, uma foto em fila indiana. Ele é um dos menores do time. Menor não, mas ele está bem abaixo de outros, de Pojucan, de outros caras altíssimos. O Barbosa, ele dizia uma coisa que realmente me emocionava, me comovia. Quer dizer, a pena máxima que o Código Penal no Brasil é de 30 anos. Para mim, deram uma pena de já tem 50 anos, né? Porque sempre que falava nele, falava no gol do Giger e tal. E foi terrível. Agora, essa dor pelo Barbosa não é só minha, não. É de gente que não é Vasco. Meu nome é Alexandre Mesquita, eu sou autor do livro Um Expresso Chamado Vitória, junto com Jefferson Almeida, livro que conta a trajetória do maior time do futebol carioca de todos os tempos
e eu vim aqui para falar um pouco do título de 48 do Vasco, título inédito e um dos maiores títulos da história do Vasco. O campeonato de 48 sul-americano foi uma grande novidade, né? Porque até então você não tinha tido ainda no mundo nenhuma competição continental que reunisse clubes campeões dos seus países, né? E quando a Confederação Sul-Americana, na época, resolveu fazer aquele torneio e conseguiu juntar 7 grandes times do continente sul-americano, foi uma coisa, entendeu? Teve uma pompa muito grande aquele campeonato. E o Vasco, que não tinha tradição de jogar competições internacionais, até porque elas quase não existiam, né? E o Vasco foi convidado porque o Vasco simplesmente era o maior time do futebol brasileiro, era uma unanimidade, né? Então o Vasco foi para aquele torneio, reuniu sua força máxima, inclusive a grande novidade do grupo que foi para o Chile, né? Foi a recontratação do Ademir Menezes, que tinha ficado 2 anos no Fluminense, 46 e 47, e aquilo ali foi uma grande festa, né? Porque o Ademir nunca tinha deixado de ser ídolo do Vasco. Como o Vasco não tinha tradição, o Vasco havia uma ansiedade muito grande, né, que foi o que se viu na estreia do Vasco naquele campeonato, que foi uma vitória relativamente magra sobre um time que não tinha tanta tradição, né, que era o Bolívar, e foi um jogo difícil, que é um jogo de estreia mesmo, né, um jogo de estreia sempre complicado. Na segunda partida, que o Vasco já teve um adversário um pouco mais difícil, foi quando exatamente o Ademir se machucou. Foi um grande baque, porque todo mundo achava que ele seria o grande destaque daquele campeonato. Agora, para provar como o elenco do Vasco era tão forte, né, simplesmente o time não sentiu falta do Ademir. Até porque, um detalhe que muito pouca gente comenta, né, é que o Vasco em 47, além de ter sido campeão carioca invicto, o artilheiro do campeonato foi o Dimas, que foi exatamente o centroavante que substituiu o Ademir. E o Dimas acabou sendo um dos grandes jogadores daquele torneio. Então, a verdade, quando o Vasco perdeu o seu maior craque, vamos dizer assim, né, provou que a força daquele time, daquele Expresso da Vitória era tão grande que simplesmente não sentiu falta do seu maior jogador. Um dos jogos mais difíceis daquele campeonato, com certeza, foi o jogo contra o time da casa. Porque chegou um momento daquele campeonato que o Vasco faltavam 2 rodadas, né? Era o jogo Vasco e Colo-Colo, né? E Vasco e River, que faltavam para o Vasco terminar o campeonato. Então, quando o Vasco teve que enfrentar o Colo-Colo ainda tinha remotas chances de chegar na final do campeonato, de chegar na liderança do campeonato. E jogou simplesmente contra o time da casa, né, com o estádio nacional lá lotado, né, e foi um jogo realmente dos mais difíceis para o Vasco, em que o Vasco, entendeu, conseguiu superar a adversidade de jogar contra a torcida adversária, contra o time do Colo-Colo, que era um time também bom, não era um time, entendeu, de ponta. E aí, quando chegou no jogo final, né, foi o jogo decisivo do campeonato, Vasco e River, o Vasco jogou com o River pelo empate, né? O River já tinha perdido uma partida, o Vasco só tinha um ponto perdido na competição. E o Vasco simplesmente estava diante de um adversário que até 46, né, 46, início de 47, era considerado lá máquina. O Di Stefano já tinha voltado para o ataque, ele andou contundido nas primeiras partidas, ele já tinha voltado naquela partida. E o River Plate era considerado o queridinho da mídia na época. Todo mundo dizia que o futebol argentino era melhor que o futebol brasileiro em termos de seleção. E o que se viu, que os jornais chilenos até destacaram no dia seguinte, foi que quem foi a máquina naquele dia foi o Vasco. Que o Vasco dominou a partida, teve as melhores oportunidades de vencer. Inclusive o Vasco fez um gol que não foi validado por um impedimento que ninguém viu, só o bandeirinha. Mas de qualquer maneira, mesmo com 0-0, aquilo dali é uma coisa inesquecível que vai entrar para a história do futebol brasileiro. Que eu considero como talvez até um pouquinho superior à Libertadores pelo pioneirismo que foi aquela competição. E eu acho que isso aí é uma das coisas que mais me orgulha de ser vascaíno, é isso. Grande título de 48 aí, o primeiro sul-americano para o nosso amado Vasco da Gama. Então, Roberto, dá esse último adeus aí para... até daqui a pouco, né? Um adeus não, até daqui a pouco para esse Vasco TV maravilhoso, programa aí, primeiro, você tendo prazer de... Parabenizá-los por essa iniciativa. Acho que vai mostrar muita coisa do Vasco, né? Coisa que o torcedor tem vontade de saber o que está acontecendo no nosso dia a dia. Eu acho que isso é de fundamental importância para que o torcedor vascaíno tenha noção do que é a história do Vasco, para se falar de um passado, de um presente e também de um futuro. Eu fico feliz de estar participando nesse primeiro programa e dizer que espero voltar outras vezes. É claro que tem muita gente para participar também, mas dizer que nós estamos no caminho certo, no caminho do trabalho, da dedicação, e, se Deus quiser,
dar e retribuir a esse torcedor do Vasco da Gama aquilo que ele realmente espera. Um Vasco vencedor, um Vasco campeão, não só dentro do campo, mas um Vasco campeão na relação entre as pessoas, no respeito entre as pessoas, no respeito à nossa torcida. E acho que a forma mais clara e mais direta de respeitar o nosso torcedor é fazer um time competitivo, um time vencedor, e é isso que eu quero e desejo. Você, vascaíno, é o primeiro de muitos, e se Deus quiser, também o primeiro de muitos títulos para o nosso Vasco nos próximos anos. Então, obrigado, Robertão. Valeu. Pô, grande presença, tá? Valeu, muito obrigado aí. Legal. Dizer, grande torcida vascaína. O Roberto vai estar aqui comigo agora puxando o quê? O que você já fez hoje pelo Vasco da Gama? Essa é a questão. Você que acorda, começou o teu dia, faça alguma coisa pelo nosso clube. Ele precisa disso e é assim que a marca fica para sempre em toda a nossa vida. Pessoal, então é isso, tá? Toda quarta-feira estamos aqui às 6 horas com um programa novo. Esperamos por você. Um abraço. Reprise às sextas-feiras, às 18 horas. Exatamente. Reprise. Parabéns. Reprise. Valeu. Vasco!